Fala galera, tudo bem? Luiz Oliveira, vídeo novo no canal. Será que o empregador pode reduzir a porcentagem do adicional de periculosidade paga naquelas vezes em que ele reconhece a exposição do trabalhador ao risco de morte por conta de uma situação prevista lá na lei? Pode ou não pode? O que você acha? Esse vídeo é interessante para você? Se sim, clica aqui, deixa seu like, compartilhe ele com a sua rede de amizades, que ele é muito importante para nós. Vamos lá. O adicional de periculosidade, ele parte do conceito que nos casos em que o trabalhador ele é exposto a um risco de morte, naquelas hipóteses previstas na lei, há um adicional de 30% sobre o salário base devido para esse trabalhador. A premissa básica, a finalidade da norma é não expor o trabalhador a um risco de morte. Ponto final. Para aqueles casos em que é impossível não expor esse trabalhador a um risco de morte, a lei prevê o pagamento desse adicional de 30% sobre o salário base e não sobre o salário mínimo. O salário mínimo é a base de cálculo do adicional de insalubridade, lá 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Adicional de periculosidade é de 30% no salário base. O legislador, ele conceituou esse risco de morte nos casos em que o empregador ele tem total gerência sobre o ambiente de trabalho. Por exemplo, naqueles casos em que tem o acúmulo de combustíveis, reservatórios de combustíveis, o abastecimento de veículos automotores com combustível, a existência de um forno que não pode ser desligado e ele é abastecido por algum agente inflamável, a eletricidade em alta tensão e assim sucessivamente. Agora, todavia, houve uma alteração desse entendimento legislativo para abarcar outras situações em que o empregador, ele em tese, não tem como tutelar o ambiente de trabalho. Por exemplo, nos casos dos motoboys, que o empregador ele não tem como tutelar a segurança no trânsito, mas a lei prevê o adicional de periculosidade para quem trabalha no motoatendimento, entregador e tudo mais. E também naqueles casos das pessoas que são agentes de segurança, os vigilantes que trabalham armados, quando trabalham armados, que estão expostos a riscos de violência. Nesse caso, diferente daqueles casos que eu disse primeiro, que o empregador ele tem como tutelar o ambiente de trabalho, aqui é uma transferência da falha do Estado, ou seja, o Estado falhou no controle da criminalidade e falhou no controle da paz no trânsito, da ausência de acidentes de trânsito e transferiu essa parcela de responsabilidade para o empregador pagar. É o melhor conceito? É o pior? Não sei, é o que nós temos hoje. Nesse sentido, a legislação prevê o pagamento daquele adicional de periculosidade que eu disse, na base de 30% sobre o salário base do empregado. E aí há muitas dúvidas chegando aqui no escritório no seguinte sentido: Luiz, naqueles casos em que o empregador já reconhece que eu estou exposto ao risco de morte por essas hipóteses que você me explicou, e ele me paga um adicional de periculosidade, ele pode pagar um percentual inferior de 10%, de 15%, de 20%, de 25% do salário base que eu recebo? E além disso, e se porventura existir um acordo coletivo entre o sindicato da categoria que me representa e essa empresa, esse meu empregador, prevendo aí a possibilidade de redução desse adicional? É legítimo? A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que, pelo fato desse adicional estar ligado diretamente a questões de saúde e segurança do trabalho, ele é indisponível, ele não pode sofrer nenhum tipo de reajuste, ele não é transacionável nem por acordo coletivo e muito menos por uma disposição do empregador. Nesses casos, é devido ao trabalhador o direito à complementação desse adicional, dessa porcentagem, no valor da diferença, ou seja, se no caso o empregador do meu exemplo paga 20% de adicional de periculosidade sobre o salário base, ele tem que complementar essa alíquota nos 10% restantes, ou ainda, se a base de cálculo estiver errada, vamos supor que o adicional de periculosidade seja pago, em vez de pagar como base de cálculo o salário base da pessoa, se vale aí do salário mínimo, também está errado. E uma curiosidade: nesses casos em que o empregador já assume que existe a condição perigosa ou periculosa lá no ambiente de trabalho, eventual demanda ajuizada aí ou pelo Ministério Público nos casos coletivos, né, que abarcam toda uma
uma sociedade, um micro-organismo ali, uma empresa inteira, ou o sindicato, se por interesse político ele postule aí judicialmente o pagamento para toda aquela coletividade, daquele microambiente ali, ou individualmente pelo trabalhador, nem sequer é marcada perícia técnica para um engenheiro do trabalho nomeado aí pelo órgão jurisdicional, pelo juiz, porque já tem se reconhecido a exposição ao risco de morte. Então, não há nem necessidade de perícia nesses casos, conforme a jurisprudência dominante aí do Tribunal Superior do Trabalho. Então, como há o reconhecimento da condição perigosa, o Poder Judiciário, conforme eu disse, a orientação pacífica do TST, condena aí o empregador a restabelecer a ordem, né, a cumprir o dispositivo da CLT, que é cogente, que ele é imperativo no sentido de que não se pode reduzir nem a base de cálculo e nem a porcentagem do adicional de periculosidade. Então é isso, fica aí a dica, fica aí o alerta e procure sempre o advogado da sua confiança, porque o direito é para todos. Um abraço.